Agora, chama todo mundo para a sala porque a conversa é séria e importante. Você já imaginou como deve ser a vida sexual de uma pessoa com autismo? Uma pessoa típica na adolescência já passa por conflitos e questões delicadas. Mas imagine como você poderia lidar com o seu filho adolescente com autismo nessa questão. Para falar sobre sexualidade dentro desse contexto da pessoa com autismo, eu estou recebendo aqui ao meu lado um profissional extraordinário, extremamente preparado, que é o psicólogo Danilo Carvalho, que está aqui para falar comigo. Bom dia, doutor, bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu falei esse tema que é muito importante, né? Vai falar de sexualidade e autismo na adolescência e vida adulta, né? Então, a primeira coisa é que a sexualidade, ela é uma condição que vai acontecer com qualquer um de nós, que de fato estamos vivendo e que vai de fato envelhecer de alguma forma, né? E a coisa mais importante que a gente precisa entender é que essas pessoas precisam estar vivendo em comunidade, vivendo em sociedade e exercendo o seu direito, que a sexualidade é um direito nosso também, de qualquer pessoa. Só que aí, o que nós vemos? Que muitas pessoas, quando começam a despertar essa curiosidade, a curiosidade ela vem desde o nascimento, né? Então, a primeira coisa que vem é a exploração do seu próprio corpo, a exploração e interesse por outra pessoa. Aí você tem as transições da primeira infância para a adolescência, para a vida adulta madura e para a terceira idade também, porque, como eu falei, autista, ele não é só na infância. O autismo, ele vai da infância até o final da tua vida. É uma condição de neurodesenvolvimento. Por ser uma condição, então você vai viver com ela para sempre. O que nós temos aqui também são pessoas que têm repertórios, ou seja, expressam-se de maneira diferente. Tem pessoas que falam vocalmente, tem pessoas que não falam, tem pessoas que mesmo não falando conseguem se comunicar através de gestos, de comunicações alternativas e conseguem também se relacionar, namorar. Por isso que existe, hoje nós temos a internet que pode justamente ajudar essas pessoas. Estava conversando agora um pouco com a Nayana sobre essa questão de que as pessoas conseguem justamente passar pela internet e conseguir flertar, entrar em sites de relacionamentos, aplicativos de relacionamentos, e aquele universo ali virtual é o universo que ela vai se expressar também, da sua maneira. Só que aí nós temos a grande questão, quando vem essa relação diádica dela com o mundo, dela com a outra pessoa ali, onde nós temos algumas questões que são importantes falar, como sensibilidade sensorial. Então, as pessoas dentro do espectro autista, elas têm um componente sensorial bem diverso, tal como pessoas neurotípicas também. Mas aí é entender também como é esse funcionamento sensorial. Algumas questões que é importante abordar também, que cada pessoa se comporta de maneira diferente, por também tem uma saúde mental que pode ser expressa de maneira diferente também. Então, nessa época, todo mundo está se confraternizando, se reunindo, fazendo amigo oculto, se abraçando. E aquelas pessoas autistas, às vezes, são invisibilizadas, ou seja, se colocam de maneira invisível, imposto pelo sistema, ou seja, enquanto o coleguinha recebe ali um convite para participar do baile debutante da amiga de 15 anos, da formatura do amigo que está se formando no curso lá que ele escolheu, aquela pessoa, às vezes, fica fora da escola, fica fora da escolha de amigos, fica fora das pessoas que... Por que é que meus amigos de 15, 16 anos já estão namorando e eu não namoro? Né? E aí ele se pergunta sobre isso. Às vezes o único recurso que tem, que ele pode se expressar e ser quem ele é pela internet. E nós temos pesquisas falando sobre isso. Mesmo pessoas autistas que conseguem explorar a internet, ou seja, tem esse repertório que consegue explorar a internet, se relacionar pela internet, ainda assim essas pessoas têm menor educação sexual do que pessoas típicas também. E isso mexe com a saúde mental delas, né? Com questões de ansiedade, depressão e tantas outras condições também que possam ocorrer, Nayana. Danilo, eu fico muito feliz de ver que existem profissionais como você que têm esses assuntos como tese, que estudam, que buscam conhecimento para ajudar. E olha, imagine você que acredito que o passo mais importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, seja típico ou atípico, é você conseguir viver cada etapa da sua vida. Então, uma mãe que está lá com seu filho adolescente, eu tenho hoje 2 adolescentes em casa, 2, quer dizer, uma é típica, a outra, como eu também, é neurodivergente.
neurodivergente. Enfim, ela em casa é um misturado bem bacana. Mas, olha, você imagina que as dúvidas vêm. Como esse familiar, como essa família pode acolher ou observar? Porque vai haver uma manifestação no corpo, vai haver os hormônios, de repente ele vai olhar para algo e sentir a excitação que é comum, inerente ao ser humano. Como a família pode abordar essa educação sexual na vida da pessoa com autismo? Porque a funcionalidade, aquela pessoa com autismo, ela vai se desenvolver, pode ter um trabalho, pode casar ou não. Sim. E pode ter uma vida sexual ativa, sim ou não. Porque dentro do espectro, algumas pessoas talvez não tenham interesse por esse tipo de atividade, mas outras já podem ter. Queria que você falasse sobre isso. É um tema importante também sobre essa questão dos pais buscar se informar sobre o que eles podem fazer para ajudar. É muito comum, às vezes, os pais, quando veem os filhos buscando conteúdos sexuais. Hoje é pela internet. Na nossa época, né, 35, 40 mais, as revistas. A gente achava as revistas ali. Então, se na nossa época a gente achava a revista, escondia, ficava aquela coisa, aquele segredo, hoje faz também a mesma coisa também. Então, infelizmente, acessam a Deep Web e sites que de fato são perigosos. Então, pessoas dentro do espectro, pessoas neurodivergentes, pode ter um componente de maior vulnerabilidade no que diz respeito a compreender pistas sociais. Então, essa cognição social, essa perspectiva de entender o outro, de entender esses nuances que nós aprendemos no dia a dia, eles acabam tendo um menor experiência, menor contato de experiência com essas situações. O que os pais podem fazer? É justamente, além de se informarem para ajudar a entender que aquela exploração, aquela curiosidade é típica, é comum, independente da idade que vai acontecer, o que ela vai fazer é, filho, vamos trabalhar. Por isso que o nome do programa, do tema é um tabu. As pessoas ainda veem a sexualidade como algo que não pode ser falado, não pode ser visto, não pode ser comentado dentro de casa. Pelo contrário, nós, profissionais e vocês, pais, é importante que, para que nossos filhos estejam seguros, vocês precisam justamente se informar, buscar profissionais que possam ser capacitados, né, que tenha formações para isso, para que possa lhe ajudar, ou buscar literatura também, que hoje em dia, graças a Deus, temos muita literatura, né? No mestrado mesmo que eu fiz aqui na UFDPA, no Piauí, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, sexualidade e autismo na vida adulta, onde eu falei da adulta, mas também falei da adolescência. Como você pode buscar informações que possa ajudar e trazer segurança, porque o que nós queremos é que nossos filhos, as pessoas que a gente acompanha, tenham segurança quando elas forem navegar pela internet, né? Navegar nas relações interpessoais e conhecer também como é o seu próprio sistema também, ou seja, seu próprio corpo, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, que pode se direcionar para uma pessoa ou não. Porque nós temos relações diádicas, ou seja, entre ela e outra pessoa, que essa outra pessoa, na pesquisa que nós coletamos esses dados nas revisões sistemáticas, foi justamente isso, que muitas pessoas dentro do espectro do autismo, pessoas neurodivergentes, podem de fato ter um componente não heteronormativo, ou seja, é importante entender que a sexualidade ele é de fato um espectro também. E que se é um espectro, se é uma diversidade, então eu vou optar ou escolher me relacionar com aquela pessoa que, de fato, eu identifique sinais que, de alguma maneira, têm afinidade juntos. E que não... A gente fala aqui da questão do gênero, da identidade, de orientação, porque é uma questão que é importante falar também. Então, essas pessoas podem se relacionar com alguém do seu mesmo gênero ou não. Pode se relacionar, ou pode não se relacionar. Tem a questão das pessoas que são a sexualidade, que é importante falar também. Tem pessoas que querem se relacionar intimamente para uma amizade, mas não para transar. Tem pessoas que querem se relacionar para uma relação íntima, para uma relação longínqua, que a gente chama de casamento, para ter filhos. Tem pessoas que namoram, se casam e dizem, nós não queremos filhos biológicos, nós queremos filhos biológicos, nós queremos filhos adotivos e assim, é como qualquer um de nós também que vão ter escolhas. Estamos falando, claro, de pessoas que conseguem se comunicar verbalmente ou que de alguma maneira conseguem se comunicar. E aquelas pessoas que não se comunicam, hein, Nayane? E muitas vezes podem até ser vítima de violência sexual, o que não é tão difícil, infelizmente. Na verdade, o maior número de pessoas que são vítimas de abuso sexual são pessoas neurodivergentes. E aí você tem os recortes das neurodiversidades também, que você tem autistas,
pessoas com esquizofrenia, que a esquizofrenia também é uma neurodivergência também, pessoas com deficiência intelectual, e aí você tem os grupos, meninos ou meninas, e aí você tem as meninas como sendo o grupo mais vulnerável, depois você tem os meninos e assim por diante. É importante a educação sexual por isso, né? Os pais precisam buscar literatura, profissionais e também fazer com que essas pessoas consigam explorar a comunidade também, ou seja, explorar os espaços sociais e públicos para que elas exerçam o seu direito. Então, hoje a gente poderia trabalhar, de repente, o encontro entre esses jovens. Sim. Bom, no meu tempo se faziam os piqueniques. Acredito que hoje deve ter outro nome. Mas momentos como esse para gerar amizade, interação, o que muitas vezes o autismo pode ser um pouco mais difícil, dependendo de cada pessoa. Mas para encerrar a nossa conversa, doutor Danilo, porque esse assunto é extenso e necessário, eu gostaria de falar de como o autismo afeta a vida prática sexual na fase adulta da vida. Como o autismo pode afetar a sexualidade. Como eu falei, então, autismo e sexualidade são condições típicas. E da mesma maneira que nós não, eu falo como se fosse típico. Como as pessoas neurotípicas têm suas dificuldades, suas peculiaridades ao se relacionar, seus pensamentos, suas crenças em relação a isso, as pessoas hoje também têm. A questão é que nós não temos acesso à maneira como elas pensam, às suas crenças, à forma de se expressar. Então, a dificuldade que tem aí, ela entender, primeiramente, o que ela quer, o que ela gosta, quais são suas preferências. Uma das coisas que nós temos quando a gente vai atender casais adultos neurodivergentes, ou seja, os dois são autistas, ou um é autista e outro não, é justamente essa questão. Danilo, eu quero falar sobre... Nem todos os dias eu quero namorar, tu entendeu, né? Entendi. Nem todo dia eu quero namorar. Eu falei, e que tal a gente combinar, conversarmos com o parceiro, para que a gente agende o dia do namoro? A previsibilidade é fundamental para quem é neurodivergente. Acho que até as mulheres típicas vão adorar assim. Quer dizer que eu posso agendar? Sim, qualquer um de nós podemos agendar o dia do namorado. Se não tiver na agenda, já não rola, doutor Danilo. Porque tem que ter assentimento, consentimento Sim. da outra parte, né? Nem todos os dias todo mundo quer, então... Essa previsibilidade é importante demais também. Doutor Danilo, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que o senhor é muito bem-vindo por aqui, sempre para falar desse assunto tão importante. Eu quero que o senhor volte para a gente esclarecer mais, combinado? Eu vou adorar, vou adorar. Muito obrigado também. Já segue o Instagram, confira,